Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar adentrando ao capítulo 15, onde nós vamos estar trabalhando com funções. Esse assunto funções, muito provavelmente, é um assunto conhecido, né, de todos vocês de matemática. Ou seja, ele vem lá da matemática. Essencialmente, uma função é o quê? Uma relação entre dois conjuntos, né, A e B, no qual você vai pegar elementos de A, vai operar por uma regra e vai obter elementos que estão em B. Então, essencialmente, é esse conceito que a gente vê lá. Claro que há algumas particularidades, né, que dada a entrada A, você só pode ter uma saída associada a ele, ou seja, deve ter uma e somente uma saída. Então, assim, tem as particularidades todas lá, tá certo? E à medida que a gente for passando aqui, a gente vai voltando um pouquinho também lá em matemática. Só que função em matemática, ela fica muito restrita a funções numéricas. Então, quando a gente estuda lá, a gente estuda funções só do ponto de vista que só se aplicam a números. Só que esse conceito de função, ele é o que está por trás, na verdade, da computação. Se tem um assunto que consegue sintetizar a computação, é o assunto de funções. Você pode falar, é o if, professor, é o loop while, o loop for, esses assuntos aí somados, eles são a base da computação. De certa forma, sim, mas a síntese da computação ele está escondido nesse tópico aqui que a gente vai estar estudando, tá certo? Então, ó, funções em Python, são blocos de código reutilizáveis, que é muito importante, que realizam uma tarefa específica. Elas permitem que você organize a estrutura do seu código de maneira eficiente, evitando repetições desnecessárias. É útil pensar em uma função como uma máquina que recebe algumas entradas, realiza algum processo nessas entradas e então produz uma saída. Isso pode ser expresso nesse desenho aqui. Então, vou ter as entradas, pode ser uma entrada só ou várias, Vou ter um processo atuando nessas entradas e vou ter uma saída. Quer ver um exemplo de algo que pode ser entendido como uma função, embora a princípio não pareça ter nada a ver com matemática? Quando você pega o seu celular e vai falar com alguém, uma ligação, o que acontece aí? Acontece um processo semelhante a uma função. Você tem sua voz, que é a entrada, que vai ser processada pelo celular. Aí depois o celular vai jogar para uma antena, que vai jogar para outra, vai jogar para outra, até que o sinal chegue ao celular do outro indivíduo que você está conversando, seja decodificado e transformado, então, num som, na voz dele. Então, você tem aí o quê? A entrada é sua voz, o processo é todo isso que eu descrevi aí, e a saída é a sua voz do outro lado. Claro que aí com alguma modificaçãozinha e tal, mas, assim, essencialmente, você tem um processo funcional. Beleza? Você vai perceber que aqui na computação também ocorre dessa forma, A gente vai perceber que a gente vai estar trabalhando com esses blocos de código e você vai notar que, eu fiz uma certa coisa ali no código, aí eu usei aquele dado, aí eu tive que voltar todo aquele bloco de novo, tive que copiar ele dentro do código, então foi uma coisa muito grande. O que a gente vai aprender aqui é que dá para empacotar um código, um pedaço de código que é muito utilizado, para a gente, ao invés de chamar todo o código, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente chame só o nome da função. A gente já faz muito isso aqui em computação. Quando eu der 2 exemplos ali, ou 3, que tem aqui nesse vídeo, você vai perceber que, função é tudo que a gente está usando na computação, tá certo? Então aqui eu botei algumas funções utilizadas anteriormente, ou seja, são processos que já foram empacotados, em uma certa palavra-chave. Por exemplo, a função print. Aqui eu tenho a atribuição de uma string à variável nome. Então aqui, nome, que é uma variável, recebe o que é a string Alan. Isso aqui é considerado a entrada. E aí eu vou ter a impressão do valor armazenado na variável nome. Vai ser print nome, vai ser a saída. Na verdade, eu diria até que essa parte aqui é saída, quer dizer, processo mais saída. Porque a saída mesmo vem quando eu compilo aqui, Alan. Então, o print nome vai realizar um processo sobre essa variável e vai me devolver aqui esta saída. Tá certo? Um outro exemplo, a função len. Então, eu tenho aqui a variável tupla, recebe esta tupla aqui. Em seguida, a variável tamanho vai calcular o tamanho desta tupla. E no final, eu vou imprimir o resultado.
certo? Essencialmente aqui a função utilizada, né, aquela mais explícita é a len, né? A print também, né? Então aqui é um processo que você teve, não uma etapa só, você teve mais de uma. Claro que você teve várias aqui, né? Você tem aqui uma entrada, que é isso aqui. Aí você aqui já tem uma parte do processo, que é o quê? Essa entrada que vai ser armazenada nessa variável, que, por sua vez, vai ser tratada por esta função aqui, que vai ser armazenada nessa variável, que por sua vez vai ser o quê? Tratada pela função print, tá certo? Para então ter uma saída, tá certo? Que é quando a gente, né, compila aqui, ó, 3. De fato é o tamanho, né, dessa tupla. A gente viu que a função len é utilizada normalmente para calcular o tamanho ou a quantidade de elementos, né, de um objeto. Beleza? Então você percebe que você tem aqui uma função, né, associada nesse processo. Claro que aqui eu quis ressaltar mais a função len. Na verdade, você tem a função len aqui e a função print também. Mas aí vamos imaginar que a nossa ideia aqui é só calcular o tamanho. Que a gente poderia calcular também diretamente. Por exemplo, né, em uma etapa só, eu poderia botar assim, ó, len tupla. Como a tupla ela foi gerada aqui em cima, pronto. Então aqui eu tenho só uma etapa, né? Mas pensando nesse processo todo aqui, nós temos um processo que resume a ideia de uma função. Você quer um outro exemplo? Nesse caso aqui, ó, minha entrada foi esse único objeto. Claro que esse objeto aqui ele é composto por outros subobjetos, são números inteiros, mas essencialmente isso aqui é uma coisa só, certo? As partes dele são outra história. É que nem você pegar um carro. Um carro é um carro, porém ele é o quê? 4 rodas, né? Um motor, alguns bancos, aí, né? nesse sentido que eu estou dizendo que isso aqui é um objeto. Eu não vou olhar muito para as partes internas dele. Aí eu posso pegar, por exemplo, uma função que exige 2 entradas. Porque em todos os casos aqui, ó, anteriores, eu tive uma entrada só. Só uma entrada aqui só uma entrada. Agora aqui eu vou pegar o seguinte, a lista 1 e a lista 2. Na lista 1 eu tenho janeiro, fevereiro e março, né, essas strings, é uma lista de strings. Na lista 2, números inteiros, 10, 8 e 5. Sei lá, digamos que seja o número de vendas de um certo produto nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Aí eu quero fazer um dicionário a partir dessas listas. Então, esse processo aí é o quê? É um processo que resume a ideia de uma função. Você tem aqui 2 entradas, aí você vai ter aqui o processo, tá certo? E aqui você vai ter o quê? Depois que você usar a função print a esse objeto que vai ser gerado aqui, você vai ter um dicionário. Então, a gente já viu em aulas passadas, quando falou de dicionário, que a gente pode, a partir de 2 listas, criar um dicionário. E aquilo lá, né, que nós estávamos mencionando, é, na verdade, um processo que se adequa ao conceito, né, de função. Então, compilando aqui, nós temos o quê? O dicionário. Janeiro, 2 pontos, 10. Fevereiro, né, 2 pontos, 8. Março, 2 pontos, 5. Assim como a gente já viu quando estudou dicionários, tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido essa ideia inicial. Só que a ideia aqui, principal, né, nesses vídeos, né, o nosso objetivo é que nós consigamos criar nossas próprias funções. Empacotar, por exemplo, todo esse processo aqui dentro de uma palavra-chave que quando a gente chamar ela com os argumentos, né, ela faça o papel de repetir todo esse bloco de código aqui com apenas uma palavra, certo? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver isso aí. Então, aqui foi só para ilustrar mesmo essa ideia de função, porque é interessante que a gente utilize conceitos que a gente entenda, tá certo? Nada de você tentar implementar aquilo que você não entende. Como eu falei, a computação ela é suporte, ela não é finalidade em si, por ela própria, a não ser que você seja um estudioso da computação. Aí é outra história. Tá certo? A gente aqui, o nosso objetivo é aplicar a computação para estudar algo que a gente entenda, mas não esteja conseguindo fazer as contas todas de forma eficiente. A computação vai nos ajudar nesse sentido aí. Beleza? Até a próxima.